nós falamos sobre a dependência e a independência entre as proposições. Nós vimos que para observar, para verificar se existe dependência ou não entre as proposições, a gente tem que observar a tabela verdade, certo? Então vamos ver um exemplo simples aqui. Por exemplo, nós temos duas proposições simples, P, Q, e nós temos uma proposição composta que é P e Q, e aqui está apresentada a tabela verdade. Nessa tabela verdade, nós estamos avaliando a dependência de P e Q em relação a P. Então vamos olhar as combinações entre essas duas colunas. Nós temos VV, VF, FF e FF novamente. Então a gente pode perceber que não existe a combinação FV, certo? Então, quando não existe a combinação FV entre essas duas colunas, a gente diz que existe uma dependência simples, né? Quando uma das combinações não aparece nas colunas da tabela verdade, a gente diz que há uma dependência simples. E quando duas ou mais combinações não aparecem, nós dizemos que a dependência é dupla ou tripla e assim sucessivamente. Ou seja, o que a gente pode concluir a partir da dependência, né? Se, quando o valor de uma proposição depende do valor da outra, a gente diz que existe uma dependência, certo? Quando que não vai haver dependência? Quando que as proposições serão independentes? Quando todas as possibilidades de combinações entre V e F na tabela verdade aparecerem, né, para essas duas colunas, certo? Vamos ver mais sobre a aula passada. Então, quando não há a combinação VF na tabela verdade, nessa ordem, veja bem, na ordem VF, a gente tem uma relação de implicação entre duas proposições. Ou seja, quando uma é verdadeira e a outra é verdadeira, ou quando uma é falsa e a outra é verdadeira, certo? Vamos supor que P é verdadeiro e Q é verdadeiro. P é falso, Q é verdadeiro. P é falso, Q é falso, ou seja, não existe a linha P verdadeiro e Q falso. Sempre que P for verdadeiro, Q também vai ser verdadeiro. Então, dessa maneira, a gente diz que existe uma relação de implicação, ou seja, nesse caso, P implica em Q, certo? Vamos ver mais. Nós temos aqui um exemplo da implicação, onde nós temos duas proposições simples, P e Q, e uma proposição composta, se P, então Q. A proposição Q tem valor verdadeiro, e na mesma linha, a proposição P, então Q, tem valor verdadeiro. Numa linha mais abaixo, nós temos também que Q é verdadeiro e que se P, então Q, também é verdadeiro, certo? Então, dessa maneira, quando o Q é verdadeiro, P, então Q, será verdadeiro. Então, dessa maneira, a gente consegue verificar entre duas proposições uma relação de implicação. Quando tem uma relação de implicação, o que a gente diz? Nós dizemos que Q implica em se P, então Q. Ou, né, a gente lê, Q implica em se P, então Q. E esse símbolo aqui, ó, esse símbolo que parece um condicional, mas não é, esse símbolo aqui, ele é utilizado para indicar a relação de implicação entre as duas proposições, certo? Então, é bastante importante a gente lembrar que o símbolo implica, apesar de ser parecido com o símbolo do condicional, são coisas totalmente diferentes, certo? O condicional é um conectivo que, a partir dele, duas proposições simples ou compostas vão se juntar para formar uma terceira proposição. E já a implicação é apenas uma relação entre duas proposições, correto? Então vamos ver mais o que a gente viu na aula passada, né? Então, existe uma relação de equivalência entre duas proposições quando não existem as combinações VF e FV na tabela verdade. Ou seja, significa que quando uma é verdadeira, a outra será verdadeira. Significa dizer também que quando uma é falsa, a outra também será falsa, certo?
Vamos ver aqui um exemplo de relação de equivalência. Nós temos aqui, nas linhas P e Q, e não P ou não Q negado, certo? Então nós temos na primeira linha verdadeiro e verdadeiro, na segunda linha falso e falso, na terceira linha falso e falso, e na quarta linha falso e falso também. Dessa maneira, a gente pode observar bem, quando P e Q é verdadeira, não P ou Q também vai ser verdadeiro, certo? Então, nesse caso, nós podemos dizer que elas são equivalentes, certo? Então, acompanhe comigo. Elas são equivalentes. Quando uma é verdadeira, a outra também. Quando uma é falsa, a outra também será falsa, certo? Nesse mundo aí das equivalências, nós temos algumas equivalências notáveis que podem nos auxiliar a simplificar algumas expressões contendo proposições lógicas. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Nós temos aí as equivalências notáveis de dupla negação, a idempotente, as cumulativas, as associativas, as distributivas e as leis de Morgan, certo? Então, essas equivalências, elas são notáveis, certo? No sentido de que elas facilitam a gente a simplificar algumas expressões lógicas, certo? Então, vamos recordar um pouquinho sobre todas as aulas que a gente passou. Na primeira aula, a gente falou sobre a teoria dos conjuntos. Na segunda aula, sobre as proposições. Na terceira aula, sobre as tabelas verdade, certo? Então, hoje, nós chegamos aqui num ponto onde nós vamos trabalhar com uma lógica um pouco diferente da que a gente vem trabalhando até agora, certo? Se a gente observar bem, tudo que a gente vem construindo até agora sobre raciocínio lógico é baseado em proposições. Essa lógica que a gente está trabalhando pode ser chamada de lógica proposicional. Essa lógica proposicional, ela define o uso de proposições e conectivos lógicos, sendo que cada proposição pode assumir um único valor lógico, verdadeiro ou falso, certo? Essa lógica ela é bastante útil na representação de conhecimento, na construção de raciocínio lógico, porém, ela não é completa, né? Ela não nos atende de maneira completa. Por isso, hoje nós vamos ver uma lógica um pouquinho diferenciada, certo? Baseada nos predicados. Essa lógica baseada nos predicados é um dos objetivos da aula de hoje. Vamos ver quais são os objetivos da aula de hoje? Vamos lá. Então, para a aula de hoje, nós temos como objetivos identificar se uma estrutura matemática específica é um sistema algébrico, reconhecer se uma estrutura é uma álgebra de Boole e apresentar o conceito de predicados, certo? Então, esses aí são os objetivos da aula de número 5. Vamos partir para a aula agora? Vamos lá. Então, recordando um pouquinho sobre matemática e lógica, nós podemos dizer que a matemática é a linguagem universal. A gente costuma dizer que é a mãe de todas as ciências, que pode ser usada, entre outras coisas, para a representação do conhecimento. Essa lógica matemática, essa lógica clássica, né, essa lógica proposicional que a gente tem utilizado até agora, ela permite a formalização das proposições de forma matemática, ou seja, utilizando operadores, utilizando quantificadores, utilizando noções de matemática para definir, para descrever as proposições, certo? Então acompanhe comigo. Os predicados, a lógica dos predicados, ela tem uma relação muito forte com a quantificação das proposições. Por exemplo, vamos acompanhar aqui. Nós temos uma tabela verdade